disse: quando eu era menino, quando eu não conhecia ainda Deus na plenitude, quando eu perseguia a igreja, quando eu consenti na morte de Estevão, quando eu perseguia e mandava prender os do caminho, eu era um menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então ele disse que falava, sentia, pensava. Portanto, este é o início da vida espiritual. Todos nós, quando chegamos à igreja, éramos meninos. Eu me recordo, lá em Portugal, quando eu comecei a vida espiritual, eu ficava, todo mundo, ora por mim, põe a mão na cabeça, põe óleo na minha testa. Oh, sabe, porque eu era menino, eu falava: oh, pastor, me ajuda, eu perdi a salvação hoje. Oh, meu filho, vai na frente, você vem na frente, no apelo. Aí lá ia eu com a cadeira de rodas na frente. Uma vida de menino. Agora, olha o que Paulo diz: quando cheguei a ser homem, quando eu amadureci, quando eu entendi o valor de um culto, quando eu entendi o valor do amor, quando eu entendi o quanto eu preciso dos irmãos da igreja, os irmãos precisam de mim, quando nós precisamos uns dos outros. Ele disse: quando os meus olhos se abriram, quando as minhas atitudes foram diferentes, meu Deus, quando o meu caráter foi trabalhado, o que eu fiz? Eu desisti das coisas próprias dos meninos. Porque se não desistir das coisas dos meninos, eu vou continuar sendo o quê? Menino. Então, no início da vida espiritual há um estado de meninice. A pessoa chora muito, a pessoa pede muita oração, toda hora precisa de uma muleta, mas depois ela vai entendendo que ela também tem fé, ela também tem autoridade, ela também tem uma boa confissão, e começa a eliminar as muletas da sua vida para viver a vida da fé. Agora, eu falava como menino, significava que ele tinha uma confissão o quê? Negativa. Tinha uma má confissão. Está tudo mal, vou morrer, o mundo vai acabar, eu não valho nada, eu sou um gafanhoto. Então, isto é sentir como menino, isto é falar como menino, né? Aquele sentimento infantil. Cria o problema, vou-me embora e resolvo o meu problema. Ele pensava como menino. Você já viu um crente pensar como menino? Pastor, eu vi o diabo, ele estava ali atrás, ele tinha 2 chifres, ele tinha um pé rachado, ele tinha uma cauda com uma seta. Não tinha, nem tem nada disso. Isso é tudo popularismo. As pessoas criaram essas ideias, né, de que é assim. Então como é que o diabo age? O diabo age pelos seus agentes perversos, aqueles que são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Pastor, o diabo pode usar uma pessoa crente? Pode, se lhe dá a vez. Olhe, odeie alguém, você vai ser o mensageiro de Satanás. Faça mal a alguém, você vai ser o agente de Satanás. Então às vezes as pessoas ficam procurando um diabo com 2 chifres atrás das portas, e na realidade, às vezes uma acusação, uma murmuração, é Deus dizendo: está vendo? O diabo está te usando. Aliás, um dia Pedro disse algumas coisas a Jesus, que Jesus não gostou. Ele disse: olha, eu descobri que Satanás estava te peneirando. Estava te peneirando. Eu orei por você, para que você fique contido nessa questão da fé. Então, falar, sentir, pensar. Pastor, uma pessoa que pense assim: eu perdi a salvação, né? Eu tenho livre-arbítrio, a minha fé está fraca, eu sou um pobre pecador. Você está ouvindo um menino falar, sentir, falar, pensar. É um menino que não tem espiritualidade desenvolvida. Agora, quando cheguei a ser homem, quando eu comecei a ter maturidade, quando eu comecei a ter uma boa confissão, quando eu comecei a acreditar na segurança da salvação, quando eu acreditei que eu fui predestinado, sou salvo para sempre, sou um espírito com Jesus, estou sentado em lugares celestiais, tenho um chamado para reinar em vida, eu já desisti das coisas de menino, já sou homem.